Meus irmãos, hoje nós iremos encerrar essa série, a Vida de Passarinho. Vai aparecer aí uma hora. Vida de Passarinho, lutando com o pecado da ansiedade. E até aqui nós aprendemos muita coisa, né? Baseado no texto de Mateus capítulo 6. E uma das coisas que nós vimos é que ansiedade é pecado, revela também egocentrismo e é algo inútil. Tudo isso nós vimos no nosso primeiro encontro há 2 domingos atrás. E na semana passada eu comecei a responder como vencer a ansiedade, como vencer a preocupação. Se você faltou em um desses 2 cultos ou não viu alguma dessas 2 mensagens, volta no canal do YouTube da igreja, está lá gravado. E aí o irmão pode então pegar a sequência e assistir, são apenas 3 mensagens, essa é a terceira. E eu comecei a responder então na semana passada como vencer a ansiedade. E eu destaquei a necessidade que nós temos de cultivar no coração a certeza de que Deus sabe das nossas necessidades. Deus, ele não é ignorante, ele não é irresponsável, ele não é inexperiente, ele sabe o que faz. E isso nós precisamos meditar e pensar e repensar e remoer isso no nosso coração e na nossa mente. Na semana passada eu também disse que para vencermos a ansiedade, o texto nos ensina que nós precisamos de fé. E se você está com uma fé fraca, capenga, xoxa, desaparecendo, não é? Ore, peça para que Deus aumente a sua fé. Fé é um dom que vem de Deus, é uma capacidade que Ele vai te dar. Por isso, ore, interceda, clame, para que você tenha uma fé inabalável, fé no fato de que Ele existe, no fato de que Ele cuida de você, no fato de que Ele é sábio e que é um Deus cheio de amor. Nunca se esqueça que a preocupação, a ansiedade revela um coração incrédulo. A ansiedade caminha de mãos dadas com a incredulidade, com a falta de fé. Como sempre, eu vou fazer novamente a leitura de Mateus, capítulo 6, a partir do 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, mas hoje eu vou focar nos últimos 2 versículos, 33 e 34. Pois bem, Mateus 6, a partir do 25, nos diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Senhor Deus, mais uma vez queremos te pedir que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e que o nosso espírito seja alimentado através da palavra que o Senhor permitiu que fosse preservada para nós aqui. Que o Senhor retire de nós tudo que não for Cristo, em nome de Jesus. Amém. Jesus, aqui ele começa a estabelecer um contraste entre os gentios e os crentes, os pagãos e os filhos de Deus.
E aqui ele vai mostrar que os gentios, eles buscam, eles vão atrás, eles procuram de coisas terrenas e mundanas. E não entendam aqui esse terrenas e mundanas como coisas más, coisas ruins. Não, não. É o comer, é o beber, é o vestir. São as necessidades básicas. É que às vezes as pessoas elas estão muito mais preocupadas com coisas que não são básicas. Tem gente preocupado e ansioso por ter mais fama, mais riqueza, mais beleza, se preocupa com opinião alheia ou por influenciar pessoas. Percebam aqui no versículo 32, quando ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Aqui, na NVI, está traduzido por correr atrás. Mas também pode ser traduzido por procurar. Esse verbo aqui é o verbo epizetel. E epizetel significa buscar ou procurar, mas de uma forma intensa. A pessoa procura com toda a sua força, ela procura com toda a sua gana, ela se esforça para obter, para buscar de forma ansiosa e ela dedica o seu tempo para procurar de forma ansiosa e obter tudo que é terreno e temporal. Fora que o tempo verbal desse verbo epizetel indica uma ação contínua, uma ação constante. Significa que esses gentios que não conhecem a palavra de Deus, eles buscam com intensidade essas coisas passageiras e continuam a buscar e não param de buscar e não cansam de buscar. É um estilo de vida incansável e ansioso por coisas que permanecem e pertencem apenas nesse mundo. Por outro lado, os seguidores de Jesus, os crentes, têm o foco em outra coisa. Em outras coisas que não são terrenas. O foco dos crentes, das pessoas que conhecem a Jesus Cristo, precisa estar nas coisas celestes. O verso 33 vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, hoje, eu quero destacar, isso porque eu já destaquei alguns outros pontos de como vencer a ansiedade no sermão passado. Quero destacar 3 nessa noite. Em primeiro lugar, para nós vencermos biblicamente a ansiedade e a preocupação, nós precisamos nos dedicar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E como eu comentei já lá na primeira vez, esse tema de preocupação e ansiedade, todos nós lidamos numa medida maior ou menor. Se alguém se aventurar a entrar no meu escritório lá em casa, né, na minha mesa, além de todos os livros e bagunças, na parede assim tem vários post-its, né? E um dos post-its diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque, e às vezes nós precisamos pendurar isso em algum lugar, meus irmãos. Porque mesmo trabalhando no reino, às vezes nós podemos perder o foco do próprio reino. E isso é um perigo. Fica então a ideia do post-it aí para vocês. Irmãos, o mundo prioriza demais muitas coisas menos o reino. Prioriza demais o dinheiro, a saúde, a família. Coloca lá em primeiro da lista, no primeiro do ranking de todas as preocupações. E as pessoas elas são levadas a buscar com intensidade, com força essas coisas. Mas Jesus está mostrando que nós precisamos procurar o que é celeste, o que não é passageiro, o que não é do mundo. E praticamente o apóstolo Paulo também vai nos ensinar isso em 2 Coríntios 4:18. Lá ele vai dizer, fixamos os olhos não naquilo que se vê. O crente não pode fixar os olhos naquilo que se vê. A beleza que você tem é algo que se vê, vai passar. A saúde que você tem é algo que se vê, vai passar. A própria vida terrena que nós temos é algo que se vê e vai passar. Assim como o seu carro, o seu dinheiro, a sua casa, tudo vai passar. Não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
O foco nosso precisa estar nas coisas eternas, nas coisas que permanecem para sempre. O nosso objetivo, do nosso esforço, a nossa dedicação e a nossa expectativa precisa estar no reino de Deus. É no reino e na justiça que pertence a esse reino. A nossa busca, a nossa dedicação, nada deve ter a ver com as coisas mundanas, as coisas passageiras, ao reino desse mundo, mas sim a um reino espiritual, questões espirituais, questões eternas, que durarão para sempre. Os ouvintes aqui de Jesus, e nós também, somos exortados a reconhecer Deus como nosso rei. Porque se nós precisamos buscar o reino de Deus, nós vamos buscar esse rei que reina. E assim nós precisamos, de uma vez por todas, declarar que o rei do nosso coração é Deus. O rei de nossas vidas não é a saúde, não é o carro, não é o trabalho, não é o conforto, não é o boleto, não é... Quem reina, quem domina dentro de nós é o Rei Deus, o Senhor Jesus Cristo. E Ele precisa dominar todas as áreas de nossas vidas, e Ele precisa reinar também, não só nas nossas vidas, mas na vida de todos aqueles que conhecemos. E Ele precisa reinar como um rei poderoso em cada esfera da sua vida. Ele precisa ser rei quando você estuda, Ele precisa ser o rei na sua educação. Ele precisa ser o rei que dirige e governa a sua vida. Ele precisa ser o rei no seu comércio. Ele precisa ser o rei na sua indústria. Ele precisa ser o rei quando você está no trânsito. Ele precisa ser o passageiro do lado ali, ó. Ele precisa ser o rei no seu entretenimento. Ele precisa ser o rei até mesmo na sua diversão. Isso é em todas as esferas e em âmbitos da sua vida. Só que os gentios, eles estavam permitindo que outros reis dominassem e governassem. Outros reis malignos, outros reis que trazem ansiedade e que frustram o nosso coração e nos causam apenas tribulação e preocupação. Jesus está nos ensinando, meus discípulos, busquem o reino. E que esse reino te governe, que esse reino te domine. Não busque outros reinos. Reinos fajutos que não têm o poder de fazer aquilo que apenas Deus pode fazer. Queridos, quando nós buscamos o reino de Deus, significa que nós estamos nos submetendo ao seu governo. Buscar o reino de Deus significa nos submeter ao seu controle. Buscar o reino de Deus significa nos submeter aos seus mandamentos e à sua vontade. E o resultado disso é que quando nós estamos buscando o reino, nós passamos a obedecer ao nosso rei. Nós passamos também a servir ao nosso rei. Isso significa que todos os que estão obedecendo de coração e todos os que estão servindo de coração estão demonstrando que estão sim buscando o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, o tempo que você tem, que é algo tão precioso, não deve ser utilizado apenas para você e os seus prazeres. Mas o seu tempo precisa ser investido, consagrado e dedicado ao reino de Deus. O seu vigor, a sua vitalidade, o seu gás, a sua energia não deve ser utilizado apenas para a sua vida particular, entre aspas, ou para os seus prazeres, mas precisa ser investido, consagrado e dedicado ao reino. Da mesma forma, os seus dons e talentos e todos os seus recursos, seja dinheiro, casa ou carro, tudo isso precisa estar nas mãos desse rei, dedicados e consagrados a serviço do reino. Mas, olhem no 33, que diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse verbo aqui, buscar, ele é semelhante ao verbo que eu citei anteriormente, não é? O epizetel. Só que dessa vez aqui, quando se repete essa ideia de buscar e procurar, não é epizetel. Agora é só zetel, não tem o epi.
E é justamente o epi que traz essa intensidade, traz essa loucura, traz essa ansiedade em buscar alguma coisa. Isso significa que nós precisamos buscar o reino de Deus tranquilamente. Porque senão nós vamos passar a buscar o que é correto da forma errada. Aí não vai adiantar nada você buscar da forma errada o que é errado e só transferir, buscar o que é correto da forma errada. Buscar com ansiedade, com preocupação as coisas do alto. Meu irmão, você vai estar errado do mesmo jeito, não é? Não só o alvo precisa ser correto, mas a forma precisa também. Aqui eles estavam preocupados, ansiosos por bebida, comida e abrigo. Agora, se você for focar no reino, você não pode ficar ansioso por causa do reino. Não vai dar certo da mesma forma. As coisas de Deus devem e precisam ser feitas com calma e no tempo de Deus. O mundo é verdade, é tudo rápido, não é? Mas muitas vezes Deus, ele ainda vai em banho-maria. Nós estamos na época do micro-ondas, mas Deus está ali no banho-maria, e é o tempo dele. E não tem como modificar, porque é Ele quem estabelece o tempo. Então, meus irmãos, ao focar a sua vida e consagrar os seus dons e talentos e se dedicar na obra de Deus, faça da forma santa, faça de forma correta, porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ser aquele, por exemplo, integrante do louvor, que vem para o culto preocupado, porque o ensaio não saiu aquelas 1000 maravilhas e você está aqui na frente. Não, eu estou aqui buscando o reino, mas será que vai dar certo? Será que eu vou desafinar? Será que eu vou tocar certo? Meu irmão, ou você vai ser aquele professor de escola bíblica dominical, que durante a semana não ficou, se dedicou tanto assim pela correria da vida, e agora está preocupado e ansioso se a aula vai ser boa ou não. Ou então você é um líder dos homens, mulheres, casais, transmissão, qualquer tipo de outro ministério dentro da igreja. E aí agora nós estamos preocupados, será que o pessoal vai vir, será que o pessoal não vai vir, será que eu estou desempenhando uma função boa ou não? Nós não podemos trocar uma ansiedade por outra. Nós não podemos trocar um objetivo por outro se a ansiedade ainda existe. Se você tem se dedicado à obra de Deus, mas até mesmo nisso, parece que dentro do reino, dentro do serviço, dentro da sua dedicação, existe ansiedade. Talvez você esteja buscando o que é correto da forma errada. Talvez você está no epizetel, buscar com ansiedade, quando deveria estar só no zetel, buscar com tranquilidade, com paz, no seu tempo, porque é o Espírito Santo que faz a obra, e não a força do braço. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos ver aqui que o próprio Senhor Deus se ocupa das nossas necessidades. E aqui a ansiedade, a preocupação nos cega para isso, porque vai parecer um contrassenso. Nós estamos correndo atrás das nossas necessidades, nós estamos correndo atrás do que eu preciso, do dinheiro, disso. Só que o texto vai nos ensinar que é o próprio Senhor Deus que acrescenta tudo isso. Por isso, em segundo lugar, deixe o Senhor acrescentar o que te falta. Deixe o Senhor acrescentar. Deixa essa, entre aspas, preocupação na mão dele. É com ele, não é com você. E aqui, depois de Jesus nos orientar em relação à busca desse reino, ele vai dizer, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que quando nós vencemos, que um dos pontos para nós vencermos a ansiedade é saber e cultivar na mente e no coração que conforme nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida de nós. Conforme nós nos ocupamos das coisas do reino, Ele se ocupa de nós. E parece um contrassenso, é naquele momento que nós largamos mão, quer saber, eu vou desencanar, pronto. É isso que Deus quer que você faça. Desencana. Desencana, meu irmão. E busque o reino.
Irmãos, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele se encarrega das nossas necessidades. Quando nós cuidamos do que Ele quer que nós cuidemos, Ele cuida de nós. E enquanto nós nos concentramos no reino e no serviço, na devoção e na contribuição, quando nós focamos nisso, o nosso Pai Celestial vai cuidar de todas as nossas necessidades. E você está correndo atrás de bebida, de moradia, de isso e daquilo outro, e você focou e você está aqui, ó. E não consegue ver, não tem tempo para nada. Não tem tempo para ir na igreja, para servir, para a escola bíblica dominical, para curso, porque você tem lá o boleto, o tratamento, isso. Não. É para você se dedicar à palavra de Deus, ao reino. Porque quando você se dedicar a isso, Deus vai se encarregar de você. Isso significa que não vale a pena faltar ao culto para ir trabalhar e pagar alguma conta. Não vale a pena. Domingo é dia do Senhor. É para você estar aqui, buscando o reino. E Deus vai te dar o que é necessário para você. Mas, pastor, significa então que quando eu deixar de me preocupar do que é básico, dos boletos e da conta de água e da saúde, e focar no reino, aí sim Deus vai me abençoar? Resposta, sim. Sim, é uma promessa. Claro que aqui ele não está nos ensinando a irresponsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis com tudo. Ele está nos ensinando que nós precisamos viver de forma despreocupada, não de forma irresponsável. Né? Em uma das primeiras mensagens, eu falei sobre isso. Precisamos fazer a nossa parte. Foi na primeira, né, quando eu falei das aves. As aves, elas descansam no cuidado do Criador, mas elas saem. Caçar o bichinho, cuidar dos seus filhotes, construir o seu ninho, espantar os predadores. Mas nós precisamos desencanar, despreocupar e descansar. Mas, pastor, o que ele vai acrescentar? Versículo 32 responde: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus irá suprir o que você realmente precisa. Ele vai suprir o que você realmente necessita. E Ele sabe o que você necessita, o que é necessidade. Porque às vezes nós temos uma impressão do que nós necessitamos de um item, mas não é bem aquilo que você necessita. Ah, pastor, eu necessito de um carro para trabalhar. Isso, ninguém discute que carro é uma ótima ferramenta para muitas das profissões. É, pastor, por isso eu estou pedindo ao Senhor um Onix 1.0 Turbo Premier cinza chumbo 2026. Deus é soberano. Ele pode te dar o seu Onix Premier Turbo cinza chumbo 2026. Ele pode, ele é soberano, ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele também sabe que, de acordo com a sua necessidade, um Fordinho K 2015 resolve. E aqui ele está garantindo para você que, se um carro for uma necessidade, ele vai te dar o Fordinho K. Mas nada impede que ele te dê o Onix. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Talvez você precise de um celular novo, né, meu querido adolescente. Eu preciso para me comunicar, e que Deus, talvez ele não vai te dar um iPhone 19 Pro Max, e por aí vai. Talvez um Motorolinha, resolva. Mas é isso que ele garante. É isso que ele nos tranquiliza, a necessidade. E nós temos tanto a agradecer ao Senhor, porque olhe para a sua própria experiência. Ele tem dado mais do que isso. Ele tem dado. Ninguém aqui vive com o mínimo do mínimo. Deus tem sido muito generoso. Muito generoso, não é? Deus é um Pai amoroso, meus irmãos. E nós precisamos descansar, porque Ele trabalha em prol aos seus filhos. E ele faz hora extra, por assim dizer. E Ele trabalha em favor do que esperam, de todos aqueles que esperam nele. É o que nós aprendemos no Salmo 127, 1 e 2. E o Salmo 127 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Olha o finalzinho. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Olha só que maravilha. Deus te abençoa enquanto você dorme. Aos amados ele dá enquanto dormem. Você é amado de Deus? Você é amada de Deus? Então, durma. Durma, descanse. Deus é bom. Você já cumpriu com a sua responsabilidade? Você já fez o que lhe cabe? Encoste a sua cabeça no travesseiro e durma. Porque Ele dá enquanto nós, seus filhos, dormem. Oh, meus irmãos, como é bom ser filho de Deus. Como é bom ser crente. Nós somos abençoados 24 horas. 24 horas. Quer você esteja acordado, quer esteja dormindo. Né? E ainda morre e vai para o céu. Oh, oxi. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores. Né? Se está ruim, nós somos abençoados. Se está bom, nós somos abençoados. Se a gente morre, está no céu. Então é por isso que é mais que vencedores. Né? Maravilha. Então, até morrer é lucro. Aspas para Paulo. Né? Em terceiro lugar, meus queridos, uma terceira lição para vencermos a preocupação está no versículo 34, que vai dizer, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. E a terceira lição, bem prática, como estou sendo nesta noite, é, mate um leão por vez. Essa frase feita para você gravar realmente. Meu irmão, resolva um problema por vez. Viva um problema de cada vez. É um boleto por vez, é um tratamento por vez. Se concentre no problema de hoje, na tempestade de hoje. Nós não estamos negando, e a palavra de Deus não está negando que há problemas na sua vida. Há problemas. A questão é que você não deve trazer o problema de amanhã para hoje. O problema de depois de amanhã para hoje. Resolva o problema de hoje, hoje. E assim nós passamos a vencer a ansiedade quando nós tomamos consciência do cuidado diário de Deus. Deus não quer que você viva um cuidado semanal. Não é para você esperar um cuidado mensal de Deus, nem anual. É para você viver dia após dia, lutando as lutas de cada dia, pedindo a sabedoria e a força e a graça de Deus para aquele dia. Claro, nós oramos por muitas coisas no que diz respeito ao futuro, mas aqui eu estou falando de resolver problemas que te cabem a fazer agora, ok? E, queridos, nós não administramos o futuro. Nós não administramos, malemar, nós administramos assim o presente, não é? As tarefas do hoje. Nós administramos o trabalho de hoje, os tratamentos de hoje, mas antecipar o futuro, sem saber como ele vai ser, é muito imprudente, muito imprudente. E esse conceito também está expresso até mesmo na oração do Pai Nosso. Lá em Mateus 6,11, ele vai dizer o seguinte, dá-nos hoje o pão de cada dia. Ele até mesmo, tudo bem, você orar pelo pão de amanhã e sempre ter mantimento e recursos, mas na oração do Pai Nosso nós vemos esse detalhe. Nos dê, Senhor, hoje o pão de hoje. E quando nós chegarmos amanhã, nós vamos resolver para que tenhamos o pão de amanhã. Isso coincide muito com a vida das aves, que o texto faz menção, não é? Porque essas aves não semeiam, não colhem e não juntam em celeiros. E juntar em celeiros diz respeito a você fazer provisão para um longo período. As aves não fazem isso. Elas não têm preocupação. E os nossos celeiros devem estar lá porque isso é bênção do Senhor. A riqueza é bênção do Senhor. Mas que o nosso coração não descanse em nossos celeiros. Tenha celeiro. E que Deus te abençoe muito, que você tenha um celeiro bem grandão.
né? Que você seja muito próspero, mas que a sua confiança não esteja nos seus recursos, nem no tamanho do seu celeiro, mas sim no Senhor Jesus Cristo. E mais, quando nós refletimos nessa sentença, basta cada dia o seu próprio mal, nós imediatamente podemos lembrar de Lamentações 3, 22 e 23. E lá em Lamentações vai dizer o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Meus irmãos, amanhã, segundona, vai ter problema? Provavelmente. Você já deve até estar pensando aí qual que é o problema. Mas juntamente com amanhã, a segunda que irá se levantar, maior serão as misericórdias de Deus que serão renovadas sobre a sua vida. Amanhã terá tempestades? Com certeza. Ou provavelmente, ou não, né? Um ou outro aí, mais tranquilão. Mas maior será a graça, a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E aqui é por isso que ele vai dizer que grande é a tua fidelidade. Ele não falha, ele não falta, ele será fiel novamente e vai renovar a sua misericórdia, dia após dia. Nós precisamos viver assim, um dia de cada vez, vivendo debaixo dessa renovação de misericórdia. O autor cristão, um dos maiores do século passado, C.S. Lewis, em um dos momentos quando ele escreve Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ele vai dizer que Deus pediu que nós pensássemos no hoje e na eternidade. Isso é verdade. Nós precisamos viver o hoje, né, nos ocupar com as coisas de hoje e ter a eternidade como alvo e como incentivo. Mas Satanás, o nosso amigo, nosso inimigo, nosso inimigo nos faz olhar para o passado e para o futuro. Para o passado com remorso, com preocupação, né, pelo que nós fizemos de errado, e para o futuro com ansiedade, porque nós não sabemos como será. Meus irmãos, o nosso passado já foi redimido por Jesus Cristo. O nosso presente é Cristo e o nosso futuro já está garantido. O nosso passado foi redimido, o nosso presente é Cristo e o nosso futuro está garantido. Igreja, nós devemos cuidar do nosso coração. Do nosso coração. A ansiedade tem tomado conta de nós. E nós precisamos nos ocupar do hoje e entregar as nossas vidas nas mãos daquele que é o único capaz de verdadeiramente nos conduzir em paz e suprir as nossas necessidades. Isso é buscar o reino de Deus. Nós estamos encerrando essa série, como eu mencionei, e mesmo você tendo entendido tudo o que eu falei aqui, tendo anotado, visto e revisto na transmissão, nada vai adiantar se o seu primeiro passo não for um passo de arrependimento. Você precisa dar o primeiro passo para vencer a ansiedade e a preocupação, e isso é confessar o seu pecado. Chamar o seu pecado de pecado. Dar nome aos bois e clamar pelo perdão que Jesus Cristo conquistou realizando aquela obra na cruz. E então, a partir desse arrependimento, a partir desse pedido de perdão, de restauração e de quebrantamento, Deus agirá dentro de você com graça, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Eu quero convidar toda a igreja a que baixe as suas cabeças. Baixe sua cabeça, meu irmão. Tenha um momento de oração silenciosa. A equipe de louvor também pode baixar a cabeça. Vamos ter um minuto de oração. Confesse os seus pecados, confesse a sua ansiedade, o que tem te preocupado. Peça perdão, peça fé, peça que o Senhor renove a sua esperança, para que você possa viver uma vida abundante, uma vida de passarinho, não uma vida miserável, escravizado
pela preocupação e pela ansiedade. Vamos ter um minuto de oração silenciosa. Logo após eu vou orar e nós vamos encerrar nosso culto cantando ao Senhor. E durante a minha oração, a equipe de louvor aí sim pode vir à frente.